quinta-feira, vamos para mais uma aula. Vamos lá, lembrando que estamos na Semana do Amigo. Hoje, na nossa aulinha de ciências, vamos continuar estudando os animais vertebrados. Vamos estudar os répteis, anfíbios e peixes. Esse assunto está no nosso livrinho de ciências, página 45 e página 46, e eu vou resolver com vocês os exercícios da página 47 e da página 48. Então vamos lá para a nossa aula. O que são répteis? O que são anfíbios? O que são peixes? Os peixes vivem num ambiente aquático, que são os mares, rios e lagos. Têm o corpo coberto por escamas e usam nadadeiras para nadar na água. Eles respiram através das brânquias, que são como se fossem os pulmões dos peixes, tá? E eles retiram da água o oxigênio. Os répteis são as tartarugas, as cobras, os jabutis, os lagartos. Eles têm o corpo coberto por placas ou escamas. Vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Eles nadam, eles andam, eles rastejam e eles respiram através dos pulmões. Já os anfíbios, que significam duas vidas, por que duas vidas, tias? A palavra anfíbio significa porque quando eles são filhotes, eles vivem no ambiente aquático, como os sapos, tá? E quando eles se tornam adultos, eles passam por uma metamorfose da fase de filhote até a fase adulta. Metamorfose é uma mudança no corpinho deles. E quando eles se tornam adultos, eles vivem no ambiente terrestre. Por exemplo, são anfíbios os sapos, as rãs, as pererecas e as cobras cegas. Sim, tem um animal chamado cobra cega, tá? Aí o que acontece? Quando eles são pequenos, principalmente o sapo, quando ele é um filhotinho, ele é chamado de girino, ele respira, ele está no ambiente aquático quando ele é filhote, e ele respira através das brânquias. Quando ele passa por uma metamorfose, uma mudança da fase de filhote para a fase adulta, ele, o sapinho, deixa de ser um girino, vira um sapo e suas brânquias mudam para pulmões e ele passa a respirar num ambiente terrestre. Agora nós vamos responder a página 47 e 48 do teu livro. Pega aí teu livro, vou pegar o meu também. Diz assim, primeiro quesito. Observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. Observa a imagem. Tem aí a coluna vertebral, está mostrando os ossinhos. Aí ele pergunta, por que esse animal é considerado um vertebrado? Porque ele possui uma coluna vertebral e um crânio. Podemos perceber isso pela imagem. Porque, resposta porque junto, sem acento, tá? Porque na imagem vemos a coluna vertebral e o crânio. Letrinha B. A qual grupo esse animal pertence? Falei agora no começo da aula. Ao grupo dos répteis. Vamos lá colocar? Ao grupo dos répteis. Letrinha C. Cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. Os répteis têm o corpo coberto por placas ou escamas e podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. Vamos lá colocar isso? Os répteis possuem corpo coberto por escamas ou placas. Podem viver no ambiente aquático ou terrestre e respiram por pulmões. Vamos colocar aqui, respiram pelos
pulmões. Aí nós temos o segundo quesito que diz: marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Depois, reescreva as frases erradas corrigindo-as. Lembrando que algumas atividades nós vamos estar relembrando o assunto da aula passada, as aves e os mamíferos, ok? Vamos lá. Primeira frase: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Sim, verdadeiro. Segunda frase: só possuem penas as aves capazes de voar? Não, falso. Todas as aves possuem penas. Falso. A gente já vai logo escrever, tá? Todas as aves possuem penas. Tia, por que a senhora escreveu essa frase aí ao lado? Porque a questão diz: reescreva as frases erradas corrigindo-as. Então, estamos corrigindo. Todas as aves possuem penas. Terceira frase: os anfíbios vivem uma parte da vida na água? Sim, verdadeiro. Antes deles passarem pela metamorfose, eles vivem na água. Quarta frase: a baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? É falso, porque o tubarão não é um mamífero, o tubarão é um peixe, então é falso. Por quê, tia? Ele pergunta: a baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Não, só a baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos, tá? A baleia e o golfinho são exemplos de mamíferos aquáticos. Terceiro quesito diz: leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Quem tem o corpo coberto por escamas? Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. Ah, agora ficou fácil. Retiro o oxigênio da água para viver. Qual animal sou eu? O peixe. Muito bem, coloca aqui o peixe. E o quarto quesito, nós temos 5 imagens que diz o seguinte, página 48. Quarto quesito: numere os animais de acordo com o grupo a que cada um pertence. Número 1, mamíferos. Número 2, aves. Número 3, répteis. Número 4, anfíbios. E número 5, peixes. Vamos lá? Primeira imagem é um pinguim. Um pinguim tem penas, então ele vai ser considerado uma ave. Coloca aqui o número 2. Segunda imagem, ao lado do pinguim nós temos um tubarão. O tubarão é um tipo de peixe. Coloca o número 5 aqui, ó. Terceira imagem, embaixo do pinguim nós temos um morcego. O morcego é um mamífero. Coloca aqui o número 1. Ao lado do morcego nós temos uma cobra. A cobra é um réptil. Coloca aqui, ó, número 3. E a última imagem, um sapinho, é um anfíbio, número 4. Aí ele pergunta: quais características os animais representados acima possuem em comum? Eles têm uma coluna vertebral e um crânio. Vamos escrever isso? Possuem, vou escrever aqui do lado, tá? Possuem uma coluna vertebral e um crânio. Ok? E quinto quesito diz o seguinte: de acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. Nós temos a imagem de um anfíbio, um sapo, da fase filhote, da fase girino, até a fase adulta, ele passando pela metamorfose, deixando o ambiente aquático e, na fase adulta, passando a viver no ambiente terrestre. Vamos ler o que a questão pede? Aí a letrinha A diz: o que está acontecendo na imagem, eu acabei de dizer,
o processo de metamorfose. Vamos escrever o processo de metamorfose. Ok, amores? Aí temos a letrinha B. Qual grupo de animais possui essa característica? Os anfíbios. Os anfíbios. E a letrinha C diz, por qual motivo esses animais realizam essa ação? Porque eles passam da fase de filhote para a fase adulta, saindo do ambiente aquático e indo para o ambiente terrestre. Vamos responder isso? Eles passam da fase de filhote para a fase adulta, onde eles saem do ambiente aquático e vão para o ambiente terrestre. Onde eles saem do ambiente aquático e passam a viver no ambiente terrestre. E passam a viver no ambiente terrestre. Foi bem grandinha a resposta, né? Escreve com a letrinha pequena para caber tudinho. Ok, amores? Para casa vai a página 49, o sexto quesito, mas também vai o livro de reforço, página 142 e página 143.